Existe um personagem Naruto que muita gente acha que conhece, mas quase ninguém realmente entende. Um ninja que aceitou carregar o peso de ser chamado de traidor para proteger aquilo que amava. Um homem que escolheu ser odiado para evitar uma guerra que destruiria milhares de vidas. E a pergunta que fica é quando é quase desconfortável. Até onde alguém iria para proteger o mundo que ama? Hoje no canal Decreto Sutil nós vamos mergulhar profundamente em um dos personagens mais complexos da história dos animes. Itachi Uchiha, o mártir estratégico. O sacrifício consciente. Um homem que viveu um amor distorcido pelo dever e tomou decisões baseadas em uma ética utilitarista extrema. Mas existe algo ainda mais profundo por trás da história dele. Existe um arquétipo poderoso comandando sua energia, moldando suas escolhas e revelando uma mensagem psicológica e energética que pode ensinar muito sobre consciência, identidade e poder interior. Se você já sentiu que às vezes fazer o certo pode significar ser mal interpretado, então prepare-se, porque a jornada de Itachi talvez fale diretamente com você. Seja muito bem-vindo ao Decreto Sutil. Hoje vamos entender como um personagem aparentemente frio se tornou um dos maiores exemplos de consciência estratégica dentro da ficção. Itachi Uchiha nasceu sob o signo de Gêmeos, um signo marcado por dualidade, inteligência e profunda capacidade de análise. Gêmeos representa a mente que observa o mundo de diferentes ângulos, e essa característica define completamente a forma como Itachi pensa e age. Desde criança, ele demonstrava uma percepção muito além da idade. Enquanto outros jovens ninjas viam apenas batalhas e rivalidades, Itachi percebia as consequências invisíveis das decisões humanas. Isso revela algo muito importante dentro da psicologia analítica. Alguns indivíduos são naturalmente conectados ao arquétipo do estrategista consciente. Esse arquétipo não busca poder por ego, ele busca equilíbrio sistêmico. Ele olha para o tabuleiro inteiro, não apenas para uma peça. E é exatamente aqui que começa o conflito interno do personagem. Quando Itachi era ainda muito jovem, ele testemunhou de perto os horrores de uma guerra ninja. Aquela experiência marcou profundamente sua psique. Enquanto muitas pessoas respondem ao trauma se tornando reativas, Itachi desenvolveu algo diferente. Ele passou a buscar obsessivamente uma forma de evitar guerras futuras. Aqui entramos em um conceito psicológico muito interessante. O trauma pode gerar dois caminhos: o poder reativo ou o poder consciente. O poder reativo nasce da dor não compreendida. Ele gera vingança, impulsividade e destruição. O poder consciente nasce quando a dor é integrada e transformada em sabedoria. Itachi seguiu esse segundo caminho. O problema é que esse nível de consciência muitas vezes exige escolhas extremamente difíceis. Dentro da história de Naruto acontece um momento que define completamente o destino do personagem. O clã Uchiha começa a planejar um golpe de estado contra a Vila da Folha. Para muitos Ukihas, aquilo parecia justiça. Mas para Itachi aquilo era o início de uma guerra civil que provavelmente destruiria a vila inteira e desencadearia um conflito entre várias nações. E aqui surge o dilema moral que transforma Itachi em uma das figuras mais trágicas da ficção. Ele precisava escolher entre proteger sua família ou proteger milhares de vidas inocentes. Essa escolha representa o ápice da ética utilitarista extrema. A lógica é simples e brutal ao mesmo tempo. Sacrificar poucos para salvar muitos. É aqui que nasce o arquétipo do mártir estratégico. Aquele que aceita carregar o peso da culpa para preservar o equilíbrio coletivo. E agora eu quero te fazer uma pergunta que talvez nunca tenha passado pela sua mente. Quantas vezes na vida real, pessoas conscientes são mal interpretadas porque enxergam o cenário maior? Itachi aceitou se tornar o vilão da história. Ele executou a missão que impediria o golpe do clã Uchiha. Mas ao fazer isso, ele escolheu carregar o ódio do próprio irmão, da vila inteira e da história. Esse é o tipo de sacrifício que poucos conseguem compreender. Pessoas que operam com visão sistêmica muitas vezes precisam fazer escolhas que parecem incompreensíveis para quem olha apenas o momento presente. Esse é o preço do estrategista consciente. Agora, pensa comigo por um momento. No meio de toda essa reflexão sobre consciência, arquétipo e escolhas
difíceis. Se esse conteúdo já está expandindo sua visão sobre o personagem, aproveita agora para deixar sua curtida aqui no vídeo. Isso ajuda muito o algoritmo a levar reflexões como essa para mais pessoas e fortalece o crescimento do Decreto Sutil. E claro, comenta aqui embaixo qual personagem você gostaria de ver sendo analisado em profundidade nos próximos vídeos. Agora voltando à história de Itachi. Existe um aspecto psicológico fascinante no comportamento dele. Apesar de ter executado uma decisão extremamente dura, ele nunca perdeu sua essência empática. Pelo contrário, ele canalizou toda a sua energia emocional para proteger a única pessoa que restava de sua família, seu irmão mais novo, Sasuke. Isso revela algo muito profundo sobre o arquétipo do sacrifício consciente. Diferente do arquétipo do tirano, que sacrifica outros por poder, o mártir estratégico sacrifica a própria reputação por amor. E esse amor, no caso de Itachi, era tão intenso que ele decidiu que Sasuke precisaria odiá-lo para crescer forte o suficiente para sobreviver no mundo ninja. Aqui entra um elemento muito interessante de programação neurolinguística. Itachi sabia que emoções intensas podem se tornar motores de transformação. Ele cria uma narrativa psicológica para Sasuke, uma história onde ele se torna o vilão que precisa ser derrotado. Essa narrativa cria no irmão uma identidade baseada em superação e evolução constante. Em termos de PNL, isso é chamado de instalação de propósito através de emoção dominante. Não é o método mais saudável do mundo, mas foi o caminho que Itachi encontrou dentro das circunstâncias que tinha. Ao longo da série, vemos que Itachi nunca perde sua postura calma e estratégica. Isso acontece porque ele opera a partir de um nível mental extremamente elevado. Em vez de reagir aos eventos, ele observa, analisa e age apenas quando necessário. Essa diferença entre reação e consciência é um dos maiores ensinamentos do personagem. Pessoas reativas são controladas pelo ambiente. Pessoas conscientes criam respostas alinhadas com valores profundos. Esse tipo de postura exige autocontrole, disciplina mental e visão de longo prazo. Agora vamos olhar para a personalidade de Itachi através de um modelo psicológico bastante popular hoje em dia, o MBTI. Muitos especialistas classificam Itachi como INTJ. Para quem não conhece esse sistema, ele divide a personalidade humana em padrões cognitivos. INTJ representa o arquétipo do estrategista visionário. Vamos simplificar isso de forma clara. O I representa introversão, ou seja, a energia do indivíduo é direcionada para reflexão interna e análise profunda. O N representa intuição, que é a capacidade de perceber padrões invisíveis e antecipar cenários futuros. O T representa pensamento lógico, decisões guiadas por análise racional em vez de emoção imediata. E o J representa julgamento estruturado, pessoas que preferem planejamento, estratégia e organização mental. Quando você observa o comportamento de Itachi, tudo isso faz sentido. Ele analisa padrões políticos dentro da vila, antecipa as consequências de uma guerra civil e toma decisões baseadas em lógica estratégica. Porém, existe também uma sombra dentro desse arquétipo. Estratégias extremamente racionais podem gerar decisões emocionalmente devastadoras. Agora, vamos entrar em uma camada ainda mais profunda da análise, a energia do arquétipo dentro da perspectiva da física quântica da consciência. Quando uma pessoa assume um papel psicológico muito forte dentro de uma narrativa, ela começa a emitir uma assinatura energética coerente com aquele arquétipo. Itachi representa o campo vibracional do estrategista silencioso. Esse campo carrega disciplina, percepção sistêmica e sacrifício consciente, mas também carrega isolamento emocional. Dentro da lógica da consciência energética, aquilo que pensamos repetidamente molda nossa identidade vibracional. Itachi passou anos sustentando a identidade de vilão para proteger a vila. Com o tempo, essa identidade se tornou um campo energético real dentro da percepção coletiva. Isso mostra algo muito poderoso sobre a vida real. Muitas vezes, a sociedade julga comportamentos sem conhecer a intenção verdadeira por trás das decisões. Agora vamos extrair algo prático dessa história. O que podemos absorver de positivo do arquétipo de Itachi? Primeiro, visão estratégica. Antes de reagir a qualquer situação,
Observar o sistema completo. Segundo, disciplina emocional. Nem toda emoção precisa se transformar em ação imediata. Terceiro, responsabilidade coletiva. Entender que nossas escolhas impactam outras pessoas, mas também existem pontos que devemos evitar. O excesso de autossacrifício pode gerar isolamento emocional profundo. Antes de encerrarmos, existe uma recomendação interessante para quem deseja entender ainda mais a mente e a filosofia de personagens como Itachi. Um livro que conversa muito com essa ideia de estratégia silenciosa e inteligência emocional é A Arte da Guerra de Sun Tzu. Essa obra clássica explora princípios de estratégia, percepção de cenário e tomada de decisão consciente. E é exatamente esse tipo de mentalidade que vemos refletida na postura de Itachi ao longo da história. Itachi Uchiha não é apenas um personagem poderoso. Ele é um símbolo psicológico, o símbolo de alguém que escolheu consciência em vez de ego, estratégia em vez de impulso e sacrifício, em vez de reconhecimento. Se esse mergulho na mente e na energia de Itachi trouxe uma nova perspectiva para você, deixe a sua curtida agora no vídeo e compartilha nos comentários qual parte da história dele mais mexeu com você. Aqui no Decreto Sutil nós exploramos personagens, arquétipos e consciências que revelam algo profundo sobre a vida humana. E se você quer continuar expandindo essa visão, aproveita para explorar os outros vídeos do canal. Obrigado por fazer parte dessa jornada aqui no Decreto Sutil. Nos vemos no próximo vídeo.